As Aventuras de Hans Staden, da coleção O Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. Capítulo 16. Aparece outro navio. Já ia no 5º mês a escravidão de Staden. Sua situação melhorara muito. O espantalho do seu sacrifício estava de todo afastado. Os índios, muito supersticiosos que eram, respeitavam-no cada vez mais, com medo de que o deus de rãs os castigassem. Por essa época surgiu em Ubatuba outro navio vindo de São Vicente. Embora inimigos, os portugueses e tupinambás não deixavam de entrar em negócios. Esses índios produziam muita farinha de mandioca, gênero de que os portugueses faziam grande consumo nas suas plantações lavradas por escravos. Quando a farinha escasseava em São Vicente, vinham de lá os navios a fim de obtê-la dos índios em troca de machados e anzóis. Esses navios ancoravam no porto e davam o tiro de costume. Os índios saíam da taba a indagar do que era. Negócio de farinha, gritavam os de bordo. Os índios, então, juntavam-se na praia, de armas em punho, mandando uma canoa com 2 parlamentares ao encontro do navio, a fim de ajustarem as condições do negócio. Depois de tudo bem combinado, realizava-se a permuta das mercadorias, com as maiores precauções de lado a lado, porque um não confiava no outro. Concluída a transação, recomeçava a guerra. Os índios despediam contra o barco uma nuvem de flechas, e o barco, por sua vez, despejava contra os índios os seus canhões. Ora, que curioso! Exclamou Pedrinho. Está aí um costume que nunca imaginei possível. Era como se dissessem: inimigos, negócios à parte, acrescentou Dona Benta. No fundo, a necessidade os obrigava a isso. Uns não podiam passar sem os anzóis, outros não podiam passar sem a farinha. O armistício resolveu o apuro de ambas as partes, como breve parêntese na luta, que só teve fim quando os índios foram completamente dominados. O navio em questão entrou no porto e deu o tiro de aviso. Vieram os índios. Desta vez não era farinha o que os peros queriam. Apenas desejavam saber notícias de Staden. Disseram mais que estava a bordo um irmão de Hans, com muitas mercadorias a ele destinadas. Os índios parlamentares voltaram do navio com essa boa nova, e Hans pediu que o deixassem conversar com seu irmão. Quero
pedir a meu irmão que conte a meu pai a minha história e lhe peça que venha buscar-me com um navio cheio de presentes. Os selvagens acharam justa a pretensão. Impuseram-lhe toda a vida que não falasse português. Andavam a preparar em segredo uma expedição contra Bertioga e receavam que o prisioneiro os traísse. Nada temais, disse-lhes Hans. Os peros não compreendem a minha língua, nem a do meu irmão, que está a bordo. Os índios deixaram-se embaçar e levaram-no à distância de uns 50 passos do navio. Dali Hans gritou: Deus seja convosco, irmãos! Que venha um só falar comigo e não deem a perceber aos índios que não sou francês. Mas os índios não estavam a ouvir essa fala? Perguntou Pedrinho. Sim, estavam, mas esses índios não entendiam a língua dos portugueses, porque viviam em guerra com eles, e sempre que apanhavam algum, em vez de o tomarem para professor, preferiam comê-lo assado. Desse modo, podia Hans falar livremente, sem receio de ser entendido. Em resposta a essas palavras, adiantou-se o biscainho João Sanches e disse: Meu querido irmão, aqui vimos em busca de notícias tuas, visto como o primeiro navio mandado nenhuma nova pôde levar. Quem nos envia é o capitão Brás Cubas de Santos, o qual deseja saber se estás vivo, a fim de te resgatar. Hans retomou a palavra. Que Deus vos recompense eternamente, pois vive em grande aflição, sem saber o que estes selvagens querem de mim. Só sei que já me teriam devorado se Deus não houvesse protegido. Eles recusam-se a vender-me, pois esperam que meu pai venha da França buscar-me num navio cheio de presentes. Peço-vos que não os deixeis suspeitar que não sou francês, pois que isso me seria funesto. Peço-vos ainda que me deis facas, machados e anzóis com que eu possa presenteá-los. Sanches respondeu: Sim, irmão, tudo faremos como desejas. Manda cá uma canoa buscar os presentes. Neste ponto, os índios deram mostras de que já se estava prolongando demais a fala. Hans, então, despediu-se de Sanches. Os índios não me deixam dizer mais. Cuidado com eles. Estão a preparar secretamente uma investida contra Bertioga. Adeus. Adeus, irmão, disse Sanches. Antes que eles ataquem a Bertioga, serão atacados pelos tupiniquins, cujas canoas estão prontas. Não desanimes. Deus te há de acudir em melhor momento.
já que neste nada podemos fazer pela tua salvação. E separaram-se. Os índios levaram Hans dali e mandaram uma canoa a bordo em busca dos presentes que Hans distribuiu entre eles, dizendo: tudo isso me trouxe o meu irmão francês. E que foi que disseste a teu irmão? Perguntaram os índios. Disse-lhe, inventou Hans, que procurasse fugir das unhas dos peros e voltasse para a nossa terra, e de lá tornasse num navio cheio de presentes para vós, visto que sois bons comigo e não me maltratais. Semelhante fala, como é natural, muito agradou os selvagens, que murmuraram entre si. Não resta dúvida que é francês. Havemos de tratá-lo como irmão. A partir desse momento, gozou Hans de mais folga na taba. Ia à caça com os índios e ajudava-os nos trabalhos da roça. Os selvagens, afinal das contas, não passavam de uns coitados, disse Narizinho. Hans abraçou-os de uma vez. É que possuíam um grau de inteligência muito inferior ao dos brancos. Daí a facilidade com que os peros e os espanhóis, em muito menor número, conseguiram dominá-los. Neste caso de Hans, por exemplo, assistimos à luta da inteligência contra a bruteza. A inteligência, com suas manhas e artimanhas, acabou vencendo a força bronca do número.